que a minha alma afim tá afim de mim? Todo espírita sabe que não existem almas gêmeas, mas isso não facilita a nossa vida muito, não é mesmo? Na live de hoje nós vamos falar sobre relações de simpatia entre os espíritos e metades eternas do Livro dos Espíritos. Vamos refletir sobre o capítulo Não Separeis o que Deus Juntou, sobre a insolubilidade do casamento e o divórcio. E como eu sou noveleira, vamos falar dos casais de alma gêmea, novela que está sendo reprisada no Viva e passa na Globoplay também. Então chega mais e fica comigo. Boa noite, Karina. Boa noite, Nando. Então hoje nós vamos falar sobre almas afins, sobre relacionamentos e vamos falar sobre coisas como responsabilidade afetiva, vamos falar sobre amor e também sobre treta, né, gente? Porque sempre que tem aí dois humanos rola sempre uma treta, principalmente em relações afetivas. Vamos dar mais um tempo aí para ver se chega aí o povo. E aí nós vamos refletir, podem deixar que eu sei que a maioria não acompanha a novela, mas eu vou citar só uns casos para que eu possa ilustrar, né? Então, boa noite quem está chegando, né? Cheguem mais aí, vamos refletir. Começando pelo Livro dos Espíritos, para embasar aqui o nosso entendimento, né? Todo espírita sabe que não existem almas gêmeas, mas como a live aqui, a gente tem que começar pelo começo. E também a live vai ficar gravada, outras pessoas que estão chegando na doutrina espírita podem, né, ainda não ter essa clareza. Boa noite, Rita. Então a gente vai começar pelo Livro dos Espíritos. As relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Bom, nessa parte, Metades Eternas, faz parte da vida espírita aqui, parte 2ª, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. O que acontece? Kardec vai perguntar, esse é o nome, né, aqui do item, mas Kardec vai fazer algumas perguntas sobre essas relações, incluindo de antipatia, de ódio, mas nós vamos focar aqui nas que ele fala sobre as relações, né? Então, a partir da questão 297, vamos começar a comentar. Tô falando aqui porque quem quiser, tiver aí com o livro, de repente, quiser abrir, né, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos intua, nos ajude a refletir, e além de sair aqui, né, da palavra, quer dizer, além da palavra, que a gente saia daqui absorvendo isso para o nosso dia a dia, porque às vezes, né, gente, ainda mais quando é a relação, o negócio fica assim, a gente pode ler, fica super zen, equilibrado, e chega na hora, a gente só falta tirar, o copo tá pesado, só falta tirar um livro na cabeça da pessoa. Né? A gente esquece as coisas que aprendeu, né? Então, que a gente consiga, no momento oportuno, quando surgir lá a prova ou a expiação, que a gente já mantenha a linha, né? Não? Então, vamos lá. Kardec pergunta, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Né? Aqui tá todo mundo se amando, tudo lindo. E aí, desencarnou, vai continuar? Será? Eles dizem, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, ou seja, aquilo que é verdadeiro, né? Se for aquela coisa de conveniência, não, cada um vai pro seu lado. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então aqui a gente se deixa levar pelo orgulho, a gente se deixa levar pela vaidade, às vezes não tem aquele povo que não quer ceder, que não quer falar, tem um negócio de não passar recibo. Ai, gente, é muito complicado, por isso que eu fiquei falando na chamada, né? Por exemplo, se existisse uma gêmea, a pessoa vai se perder aqui. Ainda bem que eu abri na página certa. Se existisse alma gêmea, a gente já tá por aí assim, cadê minha alma gêmea, cadê? Ela encarnou, não encarnou, tá em outro país, não sei o que, ia ser complicado. Mas não existe alma gêmea, isso não facilita muito, porque quando a gente encontra, nem sempre dá certo, e é aquela dificuldade. Então, a gente tem que tentar aqui, né, perceber, o que eles falam pra gente, o que vai dar continuidade, tanto aqui na vida material, né, mas na vida espiritual, é a afeição, e aqui ele fala não só de relacionamento afetivo, é claro, é o que é verdadeiro, isso vai durar. Agora aquilo que está ligado à matéria, né, aos interesses que existem aqui, até mesmo dentro de uma amizade, né,
não falam por aí, né? Quer conhecer os seus verdadeiros amigos, é naquele momento de crise, quando você está mais precisando, que o amigo para bater perna por aí, para poder passear e tal, né? Tem um monte, mas aquele de quando aperta é difícil, então, por aí. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, aí já entra no nosso tema de hoje, predestinadas a essa união. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, gente, já pensou? Se fosse assim, tá lá onde tá, onde? Em Júpiter, pessoa elevada, ou em outro, sua metade é que fatalmente um dia se reunirá? Kardec pergunta na 298. E eles respondem, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos. A gente já viu aqui na live do Age, né, sobre a escala lá, as ordens, né, e que né, existem inúmeros graus, assim, de um para o outro, né, nós, níveis evolutivos, porque aí vai considerar moral e intelecto, enfim. Gente, a conexão tá boa? Porque às vezes dá uma lentidão aqui no meu vídeo, eu não sei se tá caindo aí de repente. Para mim não apareceu nenhum sinal. Então ele diz, a união que é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Ah, que ótimo, Rita, obrigada. Porque às vezes fica meio lento, o telefone tá carregado, tá tudo certo. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, o que eu entendo aqui, né, nessa resposta que eles nos dão? Que isso vai depender, as nossas relações, elas são de acordo com o nosso grau evolutivo. A gente pode e deve sim, como ser humano, né, não ficar fazendo aí, claro, para nossa intimidade, para nossa proximidade, a gente faz uma seleção, um filtro. Mas a gente deve sim, né, estar aberto a ajudar o próximo, a falar, a ser educado, enfim, né, ser simples, ser humilde. Mas com relação né, sobre as relações, a gente acaba se relacionando de acordo com aquela vibração. E aí a gente pode trazer, né, para tirar essa palavra vibração, que fica de repente muito assim, então, né, fulano não se dá bem com o outro, porque um é superior, o outro não, cada um tá vibrando de uma maneira, tá interessado, então vamos mudar as palavras, né, tem interesses diferentes, tem um foco diferente, tem um estilo de vida diferente, né. Então, quando você, é aquela história, né, vamos supor, você é uma pessoa muito diurna, acorda muito cedo, e dorme cedo, como é que você vai conseguir exatamente, não que isso impeça um relacionamento, né, eu tô falando assim, do ritmo das relações, aí alguém que já é totalmente oposto, de repente acorda meio-dia, né, vai dormir de madrugada, encontra-se aí uma dificuldade, não é que seja impossível, né, mas acaba sendo um pouco mais difícil. Se você gosta de frequentar certos lugares, e aí a outra pessoa, seja amigo, né, seja namorado, namorada, frequenta outros totalmente diferentes, pode ser que no começo você tenha paciência e depois você não tenha mais paciência para lidar com aquilo. Mas é claro, tudo isso há de ser considerado dentre inúmeros fatores, né? Só estou colocando aqui, pontuando alguns exemplos para tirar um pouco desse termo vibração que deixa a gente meio assim, né? Quem está vibrando alto, quem está vibrando baixo, enfim. Então ele diz isso, né? Não há essa união particular e fatal, eu tenho que encontrar aquela pessoa que vai me completar. E a união que há entre a gente, incluindo amigos, né, e familiares até, enfim, é de pessoas que estão mais ou menos ali. Os familiares, às vezes a gente tem, olha, eu mudando aqui o assunto, né, porque nos familiares, às vezes a gente encontra umas diferenças, né, às vezes um espírito é superior ali moralmente e reencarna naquela família para até contribuir com uma elevação e às vezes ao contrário, né, ainda mais inferior e aquela família vai ajudar ele, então tem uma diferença aí. Mas em relação, por exemplo, às amizades, a gente costuma se relacionar com as pessoas que têm, né, essa coisa parecida. Vamos supor, eu acho uma coisa super errada, né, um absurdo. E aí eu vou ser muito amiga daquela pessoa se é uma coisa, moralmente falando, né, algo muito errado. Uma coisa é você discordar de pensamentos, né? Eu torço para um time, você torce para o outro. Eu penso assim sobre política, eu penso assado, enfim. Você tem ali uma diferença de opiniões. Outra coisa é a questão moral, aí é diferente. Então, eles falam aqui que é a segunda categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Porque se a gente
para a gente buscar a perfeição, o que a gente faz? A gente desenvolve as nossas virtudes, a gente precisa diminuir os nossos vícios. Então, a partir do momento em que eu busco ser mais empática, ser caridosa, e aí a caridade a gente entende também a moral, que é você ouvir o outro, é você também ajudar aconselhando, se necessário, né, com uma palavra amiga, não só material. Então, se eu desenvolvo essas virtudes, né, se eu me torno uma pessoa mais humilde, uma pessoa melhor, as minhas relações também vão melhorar, né? Porque se eu mantenho ali o meu equilíbrio, é claro que a gente não consegue manter o equilíbrio todo dia, né? Mas se eu busco isso, né? Ser mais humilde, ser menos orgulhosa, ser menos egoísta, né? Tratar o outro bem, olhar mais, né, para o outro, será que está precisando de alguma coisa e tal, enfim, me colocar mais no lugar dele, é óbvio que as nossas relações vão melhorar. É por isso que ele fala aqui, da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Não quer dizer que exatamente você vai pensar igual a outra pessoa, vai concordar em tudo, mas que você vai respeitar, né? Você vai entender o ponto de vista dela. Então, a partir disso, né, por isso que quanto mais perfeitos nos tornamos, as nossas relações também se tornam mais perfeitas e nós nos tornamos mais unidos. Na questão 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos, mais especificamente metades eternas, né, alma gêmea, carne e unha, como diz a música? E eles respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Gente, já tá difícil evoluir dependendo só da gente. Imagina se a gente precisasse encontrar a tal da metade para poder evoluir mais. Ai, meu Deus do céu, Deus me livre. Tá difícil. Se já é difícil a gente olhar pra gente, identificar o que a gente precisa mudar. E aí, a partir do momento em que a gente identifica, também não se torna tão fácil assim, né? Exige um tremendo esforço, exige muita vontade, né? E aí, se falar fosse fácil, né? Falar é fácil. Se fosse fácil mudar, a gente não estaria com essa dificuldade toda, né? Há tanto tempo aí que a gente não sabe há quantas encarnações, mas com certeza há muitas e muitas. Então, na hora que a gente fala, às vezes a gente fala, né? Ah, fulano não muda o jeito, fulano não consegue sair dessa situação. Mas é porque quando aquilo é complicado pra gente, e aí a gente, como reencarnacionista, consegue entender que talvez isso venha de várias e várias vidas, essa dificuldade, aí existem os bloqueios emocionais, toda uma questão aí que pode ser trabalhada com terapia para poder ajudar. E aí a gente tem essa dificuldade que de repente a pessoa vira e fala assim, mas é só você fazer isso, mas você não consegue fazer aquilo, porque para você aquilo é muito difícil, exige muito esforço. Então aqui ele deixa isso claro, né? Não existe metade, senão separados os dois estariam ambos incompletos. Já é difícil evoluir, já é difícil se transformar. Graças a Deus a gente não está dependendo ainda de outra pessoa. A gente precisa sim, de repente, encontrar alguém. Por quê? Porque através das relações a gente tem mais ainda, né, um aprendizado mais acelerado, mais uma escola, além de tornar a vida melhor, né? Mas não que sejamos incompletos, que tenhamos essa necessidade. Inclusive, uma das maneiras da gente, né, é investir na gente, né, durante esse período em que a gente talvez não encontre alguém, e também durante uma relação, né, conservar um pouco da sua individualidade, entender que para você estar bem com o outro, também tem que estar bem consigo, senão você acaba também cobrando demais o outro, se desequilibrando, jogando muito pro outro, né, aquela questão de você esperar a felicidade sempre dependendo do outro. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando entrar também no Evangelho. Na questão 300, Kardec pergunta: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, eles têm que ficar a vida toda assim? Vai ser traição você ficar com outra pessoa numa outra vida? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todo mundo, somos todos um, todo mundo junto. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza mais. Foi o que eu falei da questão da vibração, né, gente? Como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então, à medida que o espírito vai se elevando, ele pode até ter aquele amor, aquela consideração pelo outro que ficou lá embaixo ainda é inferior.
Mas, né, existe aí uma diferença, que às vezes não tem como, né, dar conta. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Foi o que ele disse aqui, né? E Kardec continua: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita? Ele está mais uma vez cutucando, né? Como que ele diz assim, tem certeza? Não existe? Que fique bem claro. Talvez mesmo porque ele saiba que esse é um assunto que interessa a todo mundo, né? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, lembrando que nós aprendemos que todos os espíritos foram criados e são criados, né? Porque a criação não para. Simples e ignorantes. E a gente vai evoluindo a cada encarnação, evoluindo intelectualmente e moralmente. Então, nesse caso dos espíritos simpáticos, aqueles espíritos que são, né, se sentem, nossa, é a minha metade da laranja, né? Tão perfeita aquela conexão. O que acontece? Eles têm, como diz aqui, perfeita concordância de seus pendores e instintos. Por isso fala-se almas afins, por causa da afinidade. Então não é que foram criados e divididos no meio, foram criados juntos, né? Que eles estão vindo a todas as vidas juntos e vão permanecer assim por toda a eternidade, não é isso. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta dessa perfeita concordância dos instintos e pendores. E aí, graças a Deus, a gente, novamente, ele fala aqui, né? Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. É interessante também que a gente pegue essa questão desse estudo, que eles falam aqui tanto da individualidade, para a gente lembrar disso, que a gente precisa cuidar da gente, para quem está solteiro aí, que precisa cuidar de si, e para aqueles até que estão num relacionamento, mas às vezes veem que estão dedicados demais e acabam se deixando, né? Principalmente as mulheres, acabam deixando um pouco de lado do que quer, do que, né? Às vezes, é claro, você precisa ceder, mas se você também não cuidar um pouquinho de você, fazer algo, tiver um tempinho para você, né? Não somente aquela coisa de, vou cuidar da casa, vou cuidar do marido, vou cuidar do filho, mas em que momento você cuida de você, você faz algo que te agrada, né? Isso tudo acaba, às vezes, atrapalhando um pouco essa relação quando você se anula. E eles deixam claro aqui, se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Somos seres individuais e nós temos a nossa evolução, a nossa trajetória. Por mais que seja importante nos relacionarmos, criarmos laços, a gente não pode esquecer disso, que a gente também veio aqui para evoluir e a partir do quê? Das nossas questões internas aí que a gente tem que descobrir. Porque às vezes a gente acaba, né, se dedicando muito ao outro, olhando muito para o outro, a gente esquece das nossas questões. E para finalizar aqui o estudo no Livro dos Espíritos, a questão 302. Kardec pergunta: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Vou repetir, né, porque é longa. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Quer saber se, né, esses espíritos afins, simpáticos, eles têm o mesmo conhecimento? A resposta diz que a igualdade está nos graus de elevação. Então, entendo aqui o quê? Não necessariamente que esses espíritos têm o mesmo conhecimento, estão exatamente ali no mesmo nível na questão intelectual, mas principalmente na moral, que é o que vai dizer da nossa elevação, né, espiritual. São pessoas que não necessariamente concordam com tudo, pensam exatamente igual, como se fossem a mesma pessoa, mas que têm muita semelhança nesses pensamentos, que têm uma visão de mundo parecida, né, que visualizam a vida de certa maneira, né, a sua mente, a sua percepção das coisas, ou estão abertos a ter essa troca, né? Eu penso assim, você pensa de outro jeito, e aí você troca ali, e é aquela questão também da influência, né, que a gente está sempre um influenciando o outro, então estão abertos para isso. Tem essa simpatia e essa certa semelhança que, por mais que você não pense exatamente igual a pessoa, você consegue entender o ponto de vista dela, ela entende o seu, e de repente você até muda a sua opinião.
porque tem ali, né, essa afinidade, tem esse sentimento e tem essa questão moral. Agora, se você tem uma moral elevada e aí você começa a se relacionar com uma pessoa que não tem, aí como que isso vai se dar? A menos que essa pessoa seja influenciada por você e ela se eleve, não tem como, você não vai rebaixar, você não vai aceitar estar convivendo com uma pessoa, por exemplo, que é super mentirosa, né? De repente, não vou nem falar de cometer crimes, né? Que aí já é o absurdo total. Mas vamos supor, você odeia mentira. Se a pessoa é super transparente e sincera, você vai se relacionar com uma pessoa que é causeira, que vive provocando, de repente, discórdia, sabe? A fofoca, a intriga. Enfim, como é que vai ser essa relação, né? Então, uma coisa é ser algo pontual, porque ninguém é perfeito. E é claro que em algum momento a gente acaba errando. E aí tem que saber, dependendo aí da situação, se vai relevar ou não, né? Mas, no modo geral, você vai buscar uma pessoa que esteja ali no mesmo grau que você, que tenha a mesma moral que você, os mesmos princípios, o que é muito importante, né? Porque senão não dá. O que acontece por aí? Às vezes as pessoas começam a se relacionar e aí tem essa diferença, né, do amor e da paixão. A pessoa começa aquele fogo danado e aí acha que tá tudo perfeito, tudo lindo, mas depois no dia a dia, com o passar do tempo, vai vendo essas questões e toda essa diferença. Que não necessariamente, às vezes, quer dizer que uma pessoa é superior e a outra inferior, mas que pensam diferente. E aí, como que vai se dar isso para evoluir esse namoro, para se tornar um casamento? Ou se já são casados e ainda não se conheceu muito bem, né? Como é que isso vai acontecer de prolongar esse casamento, de durar? Né? Se depois que passa todo aquele fogo, vem o dia a dia, vem os problemas, vem a rotina, vem todas essas questões, né, na saúde e na doença, tem as dificuldades financeiras, enfim, 1 milhão de coisas para se resolver, os estresses, né? E aí essas diferenças começam a gritar. E é por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas, né, se divorciando, mas é melhor o divórcio do que as pessoas ficarem criando esses laços negativos, e a gente vai ver isso agora no Evangelho. A gente vai... Boa noite para quem chegou depois, eu não sei quem ainda tá aí, imagino que a Loreta esteja, que geralmente ela acompanha. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Se quiserem falar a visão de vocês, a opinião sobre isso, né? Sobre as relações aí no mundo, como é que estamos. A gente estava aqui lendo o Livro dos Espíritos, as questões relacionadas sobre as relações entre os espíritos e metades eternas, que Kardec pergunta, né, para os espíritos. Nós estudamos as questões da 297 até a 302. Boa noite, Tatiana. E agora, nós vamos estudar o capítulo Não Separeis o que Deus juntou. É interessante que esse capítulo é muito pequenininho, gente, é muito curtinho. Não sei se vocês chegaram a olhar aí, se vocês lembram. É o capítulo 22 do Evangelho. Oi, Loreta. Então, aí tem... praticamente, né, 3 aqui, Kardec sempre começa com a passagem aqui do Evangelho, ele vai citar aqui Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, adorando, e o Nando também, é isso, Nando? Então, é interessante, eu tinha falado com vocês, né, quando acabou o ESG, eu falei, vou trazer uns temas aqui, pegando pedaços da codificação, os temas mais assim soltos, tanto que eu brinquei e botei lá, né, será que a minha alma tá afim de mim? Justamente para tentar, assim, né, sair um pouco desse, imagina, eu escrevo lá, não separeis o que Deus juntou. A insolubilidade do casamento. A gente, pelo amor, né? Quem ia aparecer aqui na live? Só vocês mesmos que estão aqui comigo todo domingo. A Rita dizendo eu também. Então eu quis fazer essa brincadeira e é o meu objetivo, assim, eu pretendo fazer mais vezes. Talvez eu não consiga todo domingo, porque é mais difícil, requer mais tempo, né, para ler e para juntar as informações. Mas eu quero, às vezes, né, pelo menos uma vez no mês, trazer um tema assim, que por sinal esse tema foi o Nando que falou, né, quando eu perguntei, temas diferentes, né, que saísse um pouco assim dessa meio que rigidez, né, abrir o Evangelho e ler aqui necessariamente o que está escrito. E o Nando sugeriu esse, também pretendo fazer outros, mas enfim, a ideia é essa, a proposta, né, trazer aqui partes da codificação com outras informações que eu reuni para vocês, já vou falar que tá aqui. E também com um pouquinho de entretenimento, como eu falei que eu vou mencionar a novela, né. Então eu vou ler aqui para vocês que Kardec começa trazendo a seguinte passagem.
Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Importante eu ler isso, né, esse trecho, porque depois tem a explicação de Kardec, e é o trecho que vai dar o nome ao capítulo, para que a gente possa compreender. E continua. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher, que o outro despediu, também comete adultério. Então aqui, eu fiz umas anotações aqui uma vez que eu fiz uma palestra, eu vou confiar em mim, porque eu vou confiar em mim do passado, que eu não conferi agora. Mas quando Jesus fala, né, que está escrito lá, que seria uma só carne, né? Não leis que aquele que criou o homem desde o princípio, ele está citando a Gênesis. E essa parte que ele fala de Moisés está em Deuteronômio, né? Que Moisés, para quem já estudou, né, foi um legislador, ele comandava lá aquele povo. Então, além do decálogo dos 10 mandamentos, que é uma lei divina, né? São leis divinas, Moisés também criou várias leis ali civis para aquele povo. Então, tem essa sobre o adultério, que é adultério para lá, adultério para cá. Graças a Deus, Kardec traz depois aqui um pouco de uma, né? Traz a explicação aqui para a gente poder entender um pouco essa questão. Entendendo, boa noite, Jair, que a gente possa perceber aqui, né, que muito antes, que aqui é Jesus falando, antes mesmo, né, ele cita Moisés. Então, olha quantos milhares de anos essa questão de divórcio, que eu vou falar depois, tanto do capítulo quanto da questão aqui civil, né? E aí a gente começa a refletir, eu quero que vocês comecem a pensar comigo, que eu até coloquei no post, mas eu não sei se todo mundo que tá aqui, né, chegou a ver o post e os stories nesse fim de semana, que eu falei justamente sobre a gente refletir que o que a gente vive hoje, com certeza, né, eu vou falar muitas vezes, mas assim, claro, tem o que a gente causa aqui, né, a gente sabe que tem as aflições que são causadas nessa própria vida. Mas muitas coisas são reflexo das outras vidas. E aí, muitas vezes, a gente pensa, sei lá, em questão financeira, numa inimizade, em alguma coisa assim. Mas nem sempre a gente para pensar na questão dos relacionamentos, né? Que a gente tem aí toda uma bagagem espiritual que quando a gente olha para trás, lendo os livros de história, vendo séries, vendo filmes de época, a gente vai perceber o quanto era difícil, principalmente para as mulheres. E aí, quando eu falo das mulheres, eu não estou falando só das mulheres agora, né? Porque nós espíritas sabemos que o espírito não tem sexo e pode reencarnar como homem ou como mulher. Então, até o homem desta encarnação, ele já foi mulher em alguma dessas vidas. E aí, a mulher, principalmente, sofria bastante. Não só as mulheres, né? A gente vai falar um pouco aí, vai refletir. Mas as mulheres, principalmente, né? Que eram tidas como objetos, não tinham voz, enfim. E tudo isso, aí a gente pega e tenta fazer um apanhado aí, tentar entender todos esses bloqueios, essas dificuldades, essa falta de escolha, né? E que pode, sim, refletir. Eu sempre falo o seguinte, a gente precisa ver que às vezes, né? Ah, mas hoje em dia o jovem não quer casar, né? Dependendo aí da classe e tal, enfim. Da escolaridade, de uma série de questões, às vezes da região, né? Que aí eu tenho que falar aqui pela minha região, né? Pelas pessoas que eu convivo. O Brasil é muito grande. Às vezes existe uma crítica, né? Os jovens estão demorando muito a casar, os jovens não sei o quê, os jovens não querem ter filho, não. Só que aí a gente tem que pensar, eu pelo menos trago sempre essa proposta de refletir sobre as outras encarnações, as outras décadas, que até pouco tempo existia essa questão da cultura de que você tinha que casar, né? Você tem que casar.
E aí muitas pessoas casaram por essa obrigação, principalmente mulheres, que às vezes queriam estudar, queriam trabalhar, ter uma profissão, mas a mãe obrigou a casar. E aí viveram casamentos infelizes. E hoje em dia a gente tem o quê? A oportunidade. Eu caso se eu quiser. Eu vou casar a hora que eu quiser. Eu vou casar com quem eu quiser. Né? Então existe essa diferença. E com relação aos filhos é a mesma coisa. Porque se antes, no passado, a pessoa tinha que casar, ela também tinha que ter filho logo. E hoje em dia tem casais que se casam e demoram um tempinho, preferem esperar um pouco, por qualquer motivo, enfim, o direito deles demora um pouco, ou nem querem ter, né? Conheço casais que nem querem ter filhos. E aí é um direito deles. Outras pessoas são solteiras e vão fazer o quê, gente? Vão casar, vão ter filhos solteiras só para ter o filho, né? Então tem toda essa questão que às vezes eu percebo isso, que por conta dessa diferença, é claro, de gerações, os mais velhos, né? Os jovens não querem casar, os jovens não querem responsabilidade. Aí leva para esse lado mais, sabe, da crítica. Os jovens querem ser livres, não querem ter filho, não querem casar. Mas não necessariamente é uma questão de querer a liberdade para ficar com várias pessoas e fazer o que se quer. E muitas vezes é o quê? Para só ter essa atitude, tomar essa decisão quando for a partir da lei de amor, que é o que a gente vai ver aqui nesse estudo. Então existe essa diferença que até poucas décadas, e até hoje em dia mesmo, gente, eu conheço gente, que você vê que a pessoa casou ali porque foi fazer o que da vida, e casou, né, dependendo, às vezes, dessa necessidade, né, que a pessoa tem, da cultura ali dela, eu vou casar porque eu tenho que casar, não necessariamente porque ama aquela outra pessoa. Aí Kardec vai explicar aqui pra gente, vai trazer isso, né? Justamente vamos refletir. Eu fiz essa introdução para quando eu ler aqui Kardec, vocês já começarem a pensar aqui, né? Seguir o raciocínio junto comigo. Imutável só há o que vem de Deus, já que a gente falou da lei de Moisés, né? Kardec diz: tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Já as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Quantas leis não vem mudando aí, e aí às vezes a pessoa, antigamente não era assim, só que agora as leis estão mudando, elas vão de acordo, vão se adaptando ali de acordo com essas questões que vão surgindo, como o divórcio. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Então ele deixa claro que é tão humana essa lei, né, do casamento, do divórcio, que não há 2 países onde elas sejam idênticas, pelo menos aí na época de Kardec ele fala isso, né? E também que não haja sofrido mudanças. É uma lei que vai mudando de acordo com a sociedade, de acordo com o progresso. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário. Além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então aí a gente para pensar em países, por exemplo, que é permitida a poligamia, em países onde a cultura é que a família arranje, né, que junte o noivo com a noiva. E existe, então, a gente olhando para trás, percebe que existiam casamentos arranjados, muitas vezes as mulheres eram dadas para pagar, né, às vezes uma dívida era dada à mulher, às vezes tinha diferença social, né, um rico, seja o homem rico ou a mulher rica, com outro pobre, e aí eram apaixonados, mas não podiam viver isso por causa da diferença. Quantos relacionamentos por conveniência, né, para juntar terras, para juntar títulos. E ainda tem esses países que passam por essas questões do casamento. E aqui eu falo, gente, não é criticando, né, porque aí é a cultura deles.
mas citando para que a gente veja como às vezes, porque pode ser que isso dê muito certo para eles, mas no meio disso também certamente tem aqueles que não dão certo, assim como até na nossa cultura a gente podendo escolher, né? Mas só para que a gente veja como é diverso esse assunto, né, complexo, considerando também que assim como nós reencarnamos como homem ou como mulher, a gente também já reencarnou em outros países, né? A gente não está só aqui no Brasil. Então aí ele vai falar isso, que também a diferença, né? Se alguns países aceitam somente o religioso, outros somente o civil, e outros, né, têm a cultura de ter os dois. Então, cada país vai ver isso de alguma forma. Mas aí ele coloca o seguinte, então, né? Ele já falou da lei humana. Mas na união dos sexos, a partir da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é o quê? A lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Kardec pergunta pra gente e eu pergunto pra vocês. Nos casamentos que a gente vê por aí, né? Aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente fica sabendo aí pelo feed do Instagram, pelas fofocas. A lei de amor é tida sempre em consideração? A gente olha e percebe que aquele casal se ama muito, que não tem mais nada ali, né? Não tem um negócio escondido, ou muito a cara, muita mostra. De modo nenhum, ele já responde. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes há de ser. Então, Kardec levanta aqui essa questão, né? O não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou? Quem Deus juntou? Deus juntou todos esses casais a partir do momento que vai lá na igreja ou em qualquer instituição religiosa, recebe a bênção, né? Faz lá a cerimônia, pronto, ou então só de ir no civil e assinar, Deus abençoou? Não necessariamente, só estará abençoado por Deus, né? Digamos assim. Quem somos nós para ficar falando quem Deus abençoou, não, né? Mas de acordo o quê? Com a lei divina, com a lei de amor. Quando há essa perfeita, essa simpatia que nós lemos no Livro dos Espíritos, quando há essa concordância entre esses espíritos, né, de pensamentos, de sentimentos e principalmente da elevação, de acordo com o grau de elevação, com a sua moral, isso é que vai fazer a diferença, né, que vai se perceber realmente ali essa conexão para que haja esse amor. E não quando é pelo interesse, por questões morais. Ah, vou casar com aquela pessoa porque ela vai me proporcionar isso e isso materialmente, né? Porque aquela pessoa tem dinheiro, que vai me levar para viajar, né? Porque vai me dar uma condição de vida muito boa. Não que não se deva considerar certas coisas para a estabilidade material que é necessária. Não vamos ser hipócritas aqui. Né? Falar que amor, como diz minha mãe, né? Um amor e uma cabana, não vai dar certo. Tem que ter o mínimo ali, né, gente? Aquele famoso também, né? Quem casa quer casa. Então, é claro que alguma coisa é necessária. Eu tô falando, é claro, né, dos casamentos onde existe realmente aquele interesse material, aquele interesse às vezes no corpo somente, né? Não só vê a beleza, vou casar com essa pessoa porque ela tem esse corpo aqui, mas não pensa exatamente em como ela é, como essa questão da conversa, da convivência, e aí muitas vezes o casamento acaba não durando por isso. Nem a lei civil, porém nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmos os que à força se uniram, diz ele. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse,
não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. E aí Kardec pergunta, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias. Ele deixa claro que é importante sim, né? De acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, esse foi o estudo sobre a indissolubilidade do casamento. Em seguida, nesse capítulo, a gente tem o quê? O divórcio. A doutrina espírita ela não incentiva o divórcio, mas esclarece aqui que se não há, né, o amor, se esse casal não está mais, né, tendo como ali conviver, já fez de tudo para poder melhorar essa relação, e não tá um fazendo bem ao outro, é melhor o divórcio do que essas duas pessoas estarem ali condenadas à infelicidade para o resto da vida e acabarem até criando um laço negativo. Não necessariamente um laço de ódio, mas talvez de ressentimento. E você tem essa sensação de que está perdendo a vida ali por conta dessa união que já não existe nenhum amor, nenhuma amizade, de repente, né? Porque quando a gente pensa só nesse amor mais voltado para a paixão, é claro que uma hora a chama vai apagar, vai dar uma diminuída. Mas até interessante, eu acabei não deixando aqui o livro perto, que eu tô lendo aquele livro Sexo, relendo, né? Aquele livro Sexo e Consciência que eu postei nos stories de Divaldo, e ele fala muito sobre isso, né? Até Divaldo é muito engraçado. Em alguns momentos, por exemplo, ele fala ele dando conselhos, né? Aí a esposa diz que o casamento tá apagado e ele começa a falar, cuida de você, vai no salão, troca, bota uma roupa, faz um ciúminho no marido, ciúminho não com outro homem, mas assim, hoje eu fui num lugar que você não sabe, o lugar é o centro espírita, provocando, sabe, umas coisinhas assim. Então, desde que já se fez tudo que poderia fazer e que não há mais aquele respeito, aquela admiração, sim, existe a possibilidade, é claro, do divórcio. E vocês querem comentar alguma coisa? Essa parte do divórcio, acho que eu não vou ler ele todo. Vai ser o seguinte aqui. Pra gente... Eu vou ler primeiro aqui um trecho que eu separei para vocês, que é interessante. Depois eu leio aqui, só para sair um pouquinho, não ficar só esse muito evangelho direto. Que é a questão do divórcio no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil foi um dos últimos países a instituir o divórcio? Quando eu falo que Alain? O Brasil foi um dos últimos países a instituir o divórcio no mundo, né? Então, assim, quando eu falo isso, né? Quando a gente olha para o passado, há poucas décadas, a gente ainda... Os nossos direitos são muito novos. Essa questão da gente poder escolher com quem casar, a hora que quer casar, se quer casar, né, se quer ter filhos. A sociedade impunha demais isso, principalmente para as mulheres, né? E aí eu vou ler aqui um trecho que não é do Evangelho. É um trecho do site do Senado, fonte Agência Senado, que conta aqui que a lei do divórcio ela foi instituída em 1977, gente, 77, não tem nem 50 anos. E aí diz, a lei do divórcio permitiu uma profunda mudança social no Brasil. Até então, o casamento era indissolúvel. Nosso tema. A maridos e esposas infelizes só restava o desquite. Tem a diferença do divórcio para o desquite.
É interessante, né, que aqui o divórcio chegou em 1977 no Brasil. Kardec aqui no livro já coloca divórcio, para vocês verem como o Brasil estava atrasado. A maridos e esposas infelizes só restava o desquite, o que encerrava a sociedade conjugal, com a separação de corpos e de bens, mas não extinguia o vínculo matrimonial. Olha que coisa. E é claro que sobrava para quem, gente? Para as mulheres, né? Porque a mulher sempre sofre. Pessoas desquitadas não podiam casar novamente. É claro que os homens também sofriam, a gente vai ver aqui o motivo, mas para a mulher fica muito mais difícil. Tá ruim hoje, imagina antes. Quando voltavam a se unir a alguém, a união não tinha respaldo legal, ou seja, essas pessoas não eram obrigadas a viver eternamente juntas, elas podiam se separar, mas não poderiam casar novamente. E aí essa união, caso existisse, né, essa união novamente, com outra pessoa, né, união novamente com outra pessoa agora, os filhos eram considerados ilegítimos como se gerados em relacionamentos extraconjugais. Era como se fosse a pessoa que fosse amante, né, vamos supor, um homem e uma mulher se separaram, um homem casa não, né? Se une com outra. Aquela mulher tem filhos, essa não tinha respaldo legal. Se ele morresse, por exemplo, ela ia ficar com uma mão na frente e outra atrás, e os filhos eram considerados também como se fosse um filho de um casamento de uma relação extraconjugal. Além de não terem amparo da legislação, esses casais que viviam em concubinato, segundo o termo jurídico, sofriam preconceito, especialmente as mulheres. Aquela concubina, né? Era a amante, mas naquela época eu falava, acho que era concubina mesmo. Era vista desse jeito, né? O homem, é claro, sofreu alguma coisinha, mas olha lá, né? Agora a mulher que se unia a esse homem, ela era vista como a concubina, a amante, os filhos, os bastardinhos, né? A lei do divórcio permitiu que centenas de milhares de homens e mulheres voltassem a casar no civil para constituir famílias legítimas aos olhos da lei. Mas a aprovação desse instrumento, um marco na história do direito da família, não foi fácil. E aí conclui aqui, né? O Brasil foi um dos últimos países do mundo a instituir o divórcio. E aí esse texto, quem quiser jogar no Google, né, para poder ver, esse texto ele é grande, vai explicando mais, eu tirei só esse trechinho para trazer aqui. Quando falo que Deus uniu, eu fiquei na dúvida, não rola o livre-arbítrio, ela tá falando. O que Deus uniu, né, que aqui tá, não separeis o que Deus juntou. Tem o livre-arbítrio, sim. O que Deus tá querendo dizer que o que Deus junta é o relacionamento através do amor. E nós iniciamos a live lendo lá as perguntas que Kardec faz sobre as relações de simpatia entre os espíritos. E fica claro pra gente que as relações, né, quando se existe essa perfeita comunhão entre os espíritos, ela se dá pelo grau de elevação. Não é um destino no sentido de que, né, Kardec até pergunta se as almas fatalmente deverão se ligar, e não, elas se ligam pela afinidade, né, através da lei de atração, e por estarem no mesmo grau de elevação. Então é a partir daí. E aí, já que você tocou em livre-arbítrio, né, vamos falar um pouquinho também de planejamento reencarnatório, até porque daqui a pouco a live está acabando, e o divórcio não é lá um assunto, já falei um pouco aqui, não é a coisa mais interessante do mundo, né? Então, o que eu entendo, né? A gente já fez aqui também live sobre o planejamento reencarnatório dentro do ESD. Eu entendo que no planejamento reencarnatório, que vai depender também de acordo com a evolução de cada um, com aquele estágio do espírito, há ali esse planejamento para o casamento. Mas existe o livre-arbítrio. É claro que ninguém é obrigado a nada. Pode ser que chegue aqui, o espírito diga, não, não quero você. Não quero você, quero ficar aqui livre, eu quero ficar com outra pessoa. E aí tem essa questão do material, do físico, né? De você se ligar a uma pessoa pelo que ela pode te proporcionar. E às vezes você tinha um compromisso com outra pessoa. Mas o que eu entendo? À medida que você se depura, à medida que você se corrige, à medida que você busca a perfeição, a elevação espiritual, esse erro diminui. E aí vocês podem comentar se vocês concordam comigo, se tem uma outra perspectiva, uma outra percepção. Mas eu entendo dessa maneira. Se eu sou uma pessoa que eu tô tentando me trabalhar para me melhorar, né? Tô aqui alinhada, né? Tô orando, tô vigiando, tô buscando, tô aceitando, né? Aquela, Deus, seja feita a vossa vontade. Tô elevando a minha vibração, a minha moral. E aí, dificilmente, eu entendo, né? Dificilmente eu vou me desviar e, de repente, escolher a pessoa que eu
errada, no caso, né? Não a pessoa que eu deveria, que de repente eu me comprometi lá no planejamento reencarnatório, porque eu entendo que a partir do momento que você se coloca disposto, né, para receber aquilo que Deus, que a espiritualidade ali está te conduzindo, sem que você fique amarrado no eu quero, né? Aquela coisa de tem que ser do meu jeito, né? De ter o controle. Às vezes do apego, né? O apego à pessoa, a pessoa não te quer, e você tá ali apegado, né? Apegado a uma casa, apegado a um trabalho, apegado seja lá o que for, forçando a barra. E aí, se você deixa isso mais solto, né? E aí eu não quero dizer que você não deva se esforçar a construir, não é isso. Mas aí cada um vai ter que encontrar o seu equilíbrio. Porque entendo eu da seguinte forma. A pessoa, por exemplo, que tá sempre entrando, e aí em um relacionamento pro outro, tá sempre com alguém. Ela tá, que maravilha, essa pessoa é demais, tá sempre achando a metade da laranja, a alma fim. Não necessariamente, pode ser uma pessoa que não consegue ficar sozinha. Então ela acaba ficando, né? Seja ficando ou se comprometendo num relacionamento ou casamento, seja o que for, porque ela não fica sozinha. Se isso tá bom para ela, ok, ótimo, né? Quem somos nós? Mas às vezes é porque a pessoa não consegue realmente ficar sozinha, né? Se sente muito carente, se sente de repente sem valor perante a sociedade, né? Ninguém me quer se eu ficar sozinha, porque ninguém me quer, não. E já tem o contrário, né? Tem outras pessoas que têm mais dificuldade em se relacionar. Então, eu acho que tudo, como tudo, né, tem que ter um equilíbrio. E aí a gente tem que entender o porquê dos nossos problemas, das nossas questões. Talvez isso a gente, como reencarnacionista, pode ter esse olhar, né, para tentar entender se há uma causa no passado e o que a gente deve transformar. Entendendo que, às vezes, aquilo que eu acho que eu devo seguir não é o que eu devo seguir. Porque quando a gente tá muito fácil desse jeito aqui para mim, tá cômodo, a famosa zona de conforto, não me tira, não me faz me movimentar, né? O que vai fazer com que eu me transforme, seja intelectualmente ou moralmente, é o desafio, é o esforço, é aquilo que tá difícil. Então a gente tem que buscar aí, cada um com o seu cada um, né? Não tem como ter uma receita, nós somos totalmente diferentes e cada um tem as suas experiências nessa vida e em várias vidas. Então não tem como dizer que tem que ser assim. A pessoa que tem que avaliar, né, e perceber isso. E aí a gente coloca dentro das nossas relações a questão da lei de causa e efeito, né? Se eu tô passando por uma situação, essa live vai acabar passando de 1 hora. Se eu tô passando por uma situação, não necessariamente é porque eu sou a vítima, coitada, isso sempre acontece comigo, né? De repente eu tô resolvendo aí uns débitos, pagando os boletos das vidas passadas. Quem garante que eu também não já fiz isso muitas vezes, não aprontei? Isso não dá o direito ao outro de me humilhar, de repente, de me trair, de me fazer mal, de não ter responsabilidade afetiva. Mas eu tenho que sair da posição de vítima. Até porque o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Então é o quê? É posicionamento. Não gostei disso, não quero isso para minha vida. É você se conhecer e se colocar, né? Então, se a gente não sabe o que a gente aprontou nas outras vidas, né? Traí, fui traído. Abandonei, fui abandonado, né? Roubei o marido da outra, alguém roubou meu marido, né? Tem essas questões que a gente não sabe, mas a gente sabe de uma coisa, que a gente não é perfeito nessa, muito menos foi nas últimas. Então, com todas essas questões que a gente vê nas séries, nos filmes, né? Os casamentos arranjados, né? Como eu falei, as diferenças sociais, todas essas dificuldades que nós vivenciamos também, né? Porque fazem parte da história. Né? Ter esse direito a ficar com quem você quer de verdade é uma coisa recente. Então a gente sente que através da lei de atração, a gente vai trazendo para as nossas vidas situações que nos permitem também evoluir, porque mesmo que não seja uma relação tão boa, e aí é claro que eu não vou considerar a gente agressão, né? Eu tô falando de relacionamentos que não dão certo. Se tem agressão, não tem que ter relacionamento. Eu tô falando de coisas, de situações que você não vai dar certo ali, e aí por algum motivo tem que separar, mas todas essas relações, elas servem para quê? Para que a gente tenha algum aprendizado. Os psicólogos falam, né, que a gente, nas nossas relações, a gente encontra um espelho, e a partir daí você consegue, às vezes, identificar aquilo que você precisa mudar e que você não consegue perceber sozinho. Mas o outro vira para você e fala alguma coisa, ou algo no outro te incomoda, e você percebe que é ali que tá tocando, né, aquela tua ferida, e você precisa mudar aquilo. Porque assim, eu acho que ninguém, principalmente nós que somos espíritas e que estamos aqui num domingo à noite,
tentando, né, estudando, tentando se melhorar, ninguém quer uma relação abusiva, ninguém quer um relacionamento tóxico. Nós queremos uma relação saudável, nós queremos uma relação, como disse o Alan outro dia, compartilhou um texto, né, uma relação de quinta dimensão, né? A gente quer uma coisa bacana para nossa vida. Então, se eu estou buscando me melhorar, se eu estou buscando, né, elevar minha vibração, a minha moral, eu quero na minha vida uma pessoa compatível com isso. Como a gente viu no Livro dos Espíritos, né? Que as pessoas se juntam, se afinizam por essa concordância de... me fugiu agora mesmo, dos princípios, né? Dos propósitos, enfim, do conhecimento e principalmente pela elevação. Então, à medida que a gente se aproxima, essas relações vão melhorar. E aí, recapitulando para quem chegou depois, né? Se eu me elevo, as minhas relações também se elevam, né? Eu não posso ser uma pessoa melhor e tratar o outro mal. Eu não posso ser uma pessoa melhor e viver brigando, viver acusando o outro. Então, a gente precisa mudar isso na gente. Isso vai mudando as nossas relações. A gente vai ter que incluir aí uma série de coisas que eu separei. Não vai ter tempo de falar tudo, gente. Até a live 2. Inteligência emocional, que está muito em alta, né? A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções, por mais difícil que seja. Porque na hora do pega pra capar, né, não, Alan? Aí eu falei, Alan, no início da live, assim, a gente procura ter inteligência emocional, mas na hora da raiva a gente quer bater com o livro na cabeça do outro. Então a gente precisa falar, gente, comunicação, que é o meu outro, né? Quem me conhece sabe, né? Comunicação. A gente precisa dialogar, precisa falar para o outro, ó, eu quero isso, eu não gostei disso, e quais são as suas necessidades. Quando você estuda essa parte de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, você vai entender isso. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma linguagem do amor, né, não? E aí, dentro disso, você vai percebendo que, para mim, demonstrar amor é uma coisa. Serviços, gente, não vai dar tempo de falar tudo, né? Atos de serviço, toque físico, o que mais? Já nem me lembro agora. Joguem aí no Google, quem não tá sabendo. Tem as linguagens do amor e eu posso demonstrar de uma forma e gostar mais quando vem de uma outra maneira para mim. Tem presente também. Ou também tem a questão, né, das necessidades. Cada um tem as suas necessidades. E aí, às vezes, você espera do outro alguma coisa, aquilo não é atendido, e aí você fica o quê? Você fica bravo, você fica irritado, você quer tacar o livro na cabeça daquela pessoa. Porque você criou uma expectativa que aquela pessoa não faz ideia. E aquela pessoa não tá entendendo porque que você tá irritada com ela, porque ela não sabe da sua expectativa, da sua necessidade. Por isso, a gente precisa aprender a dialogar, precisa aprender a conversar, a falar logo na cara, sem essa de ficar mandando sinal. Sem essa, claro, que às vezes uma cara feia resolve, mas só ficar fechando a cara, né? Ou então respondendo de uma maneira mal criada, sem dizer exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo, isso só complica essas relações. E às vezes, em alguns casos, dependendo, pode ser que as relações acabem terminando por isso, por uma falta de comunicação. Então, dentro disso, essa responsabilidade afetiva que seja desde o momento em que essas pessoas se conhecem, que começam a ter uma relação, até mesmo durante a relação e até um fim de relacionamento, né? Você ter cuidado com o outro. E entra o quê? Algo que é primordial dentro aqui do nosso estudo de todo domingo, que é você cuidar do outro, né? Amar o próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que te fizesse. Se você prega isso o tempo todo para fora, como que você vai tratar uma pessoa que tá contigo diferente, né? Só porque ela tá próxima, você vai, né, dar marretada nela? A pessoa tem que aturar qualquer coisa? Não. Então, esse nosso discurso da empatia, do amar o próximo, de ser caridoso, não só materialmente como moralmente, ele tem que ser levado para dentro também dos relacionamentos. E aí, pra gente finalizando a live, que já vai dar 1 hora, e eu nem li o divórcio, gente, mas vocês entenderam, né, a parte do divórcio, que é a lei humana e coisa e tal, e no Brasil, e blá, blá, blá. Só pra quem não acompanha, né, o povo que tem gente, não sei se tem gente aqui, né, que me conheceu, o Alan veio um pouco por isso, né, da novela, já tinha acabado. Adoro uma novela, pra quem não sabe, né, e aí comentei Espelho da Vida na época, infelizmente, além do tempo, não volta pra poder comentar. Comentei Alma Gêmea e às vezes eu faço aqui uns rios de espelho, de Alma Gêmea. Então eu queria comentar aqui com vocês antes de terminar, para ilustrar.
o livro, o Nando tá dizendo que tem um livro bem bacana, As 5 Linguagens do Amor. É esse mesmo, Nando, que eu tô comentando, que no outro dia eu postei, no dia dos namorados, né? Um dia antes, sei lá. Eu postei no meu perfil As 5 Linguagens do Amor. Para quem não sabe, eu sou profissional de comunicação e fiz essa relação, né? As linguagens do amor. E também essa questão da inteligência emocional, que é super interessante para quem tiver oportunidade, né? Estudar para poder tentar gerenciar as emoções que vão além da relação afetiva, né? Para o nosso dia a dia também. E aí, falando da novela Alma Gêmea, para a gente ir finalizando, mas vocês podem mandar aí os comentários. É porque também, se eu passar muito de 1 hora, de repente o Instagram me dá uma sacaneada, que às vezes ele faz isso. Então, na novela Alma Gêmea, a gente vê alguns exemplos dessas doideiras, né? Dessas trocas aí de casais, desses desencontros. A Cristina começou a novela mandando roubar as joias da prima que ia casar com o homem que ela amava, o Rafael. E daí, na hora do roubo, o cara acabou assassinando a Luna, né? Que depois reencarna como Serena. E aí a novela se passa com isso, né? A Serena vai atrás do Rafael, enfim, tem todo um enredo. E agora, depois de muita mentira para separar o Rafael da Serena, ela conseguiu casar com o Rafael como? Fingindo que estava grávida. Para isso ela usou um feitiço para o cara ficar chapado, não lembrar de nada da noite. Depois fingiu que perdeu a criança. Rafael está casado com ela, com esse sentimento de culpa, porque ela perdeu o filho que nunca nem existiu. Isso é novela, mas com certeza já existiu essas histórias por aí, né, gente? Não é muito difícil. E a Cristina, ela agora é a amante do motorista. Olha o rolo. Por quê? Porque ela quer alguém que queira ela. E como o Rafael não quer ela, né? Ela foi atrás do motorista que tem uma paixão por ela. Então ela casou o quê? Por obsessão, por ganância, né? Pelo dinheiro do cara. Como a gente já viu aqui, não foi pela lei de amor. E a Serena quer o Rafael, mas ele é um besta que não acredita em nada do que ela fala. Então é também um amor que é meio esquisito, né? O Nando tá olhando aí, tá olhando. Eu tô comentando, vocês podem falar alguma coisa. Só tô comentando a novela para vocês sentirem os enredos aqui. E a Olivia e o Vitório se amam, mas não podem ficar juntos. Por quê? Porque eles não conseguiram a separação. O marido abandonou ela, mas ela não conseguiu ainda a separação. E quando conseguir, a novela se passa, não sei se é a década de 50, sei lá, antes do divórcio ser instituído no Brasil. Então eles falam, quando a gente conseguir a separação, vamos para o Uruguai casar. E na novela todo mundo chama ela de separada. Então é justamente aquilo que eu falei, que eu li da Agência Senado, falando sobre a demora da instituição do divórcio no Brasil e que como as famílias sofriam, principalmente as mulheres, sofriam preconceito. Então ela tá presa a esse ex-marido, né? Tá sofrendo várias questões por isso, por não conseguir ainda a separação. E aí, para finalizar aqui os exemplos, o médico que está tratando a Alexandra se apaixonou por ela. Só que a Alexandra é casada e o marido dela é apaixonado pela irmã do Rafael, que foi embora para não atrapalhar o tratamento da Alexandra. Olha o rolo. E agora, para finalizar ainda, os dois sempre foram amigos, são amigos há mais de 20 anos, eram apaixonados um pelo outro e ninguém assumia. Então, para vocês verem como é muita história. É justamente sobre isso, assim, para a gente finalizar aqui a live, né? Falando sobre a gente vai se relacionar, principalmente se a gente estiver procurando se alinhar aí, né, com o divino, com essa evolução, a gente vai se aproximar daqueles que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos e dessa mesma elevação moral, espiritual, né? Mesma vibração, a mesma vibe. E a gente precisa trabalhar nossas questões aí internas, os nossos gerenciar as nossas emoções e tentar trabalhar essas questões que podem vir de muitas e muitas vidas. Mesmo que você já tenha um relacionamento, acredito eu que seja importante estar sempre, né, prestando atenção no que pode ser feito para melhorar, manter essa relação saudável, né? E aí depois a gente pode voltar nesse assunto, porque como eu falei, eu tô terminando de reler aquele livro Sexo e Consciência, e lá tem muito assunto, né, sobre relacionamento, muito interessante. Agora eu vou finalizar, gente. Deixem aí os comentários de vocês, o que acharam. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês, né, mudarem talvez uma percepção, sei lá, sobre as questões do relacionamento. Eu quis fazer
dessa maneira, trazendo um pouquinho de lei, um pouquinho de novela, entretenimento, livro dos espíritos, evangelho, para que a gente possa não só estudar o espiritismo, mas de uma maneira descontraída, né? E que não fique muito fechado ao que está escrito no livro. Cadê vocês? Para eu poder encerrar. Ó, já tenho 1h05 de live. O Nando, passou rápido, adoro como sempre, gratidão. Nossa, essa passou muito rápido, porque eu tenho coisa para falar, né, gente? Juntei aqui um monte de coisa, ainda ficou. Ai, ainda mais por causa do livro. Tinha umas histórias de Divaldo que eu fiquei pensando, vou contar essa história que ele conta no livro. Mas não dava tempo, né? Como vocês viram, nem li aqui o trecho. Para finalizar, enquanto vocês vão mandando aí comentários, né? Eu vou ler aqui o trecho, um trechinho, né? Que Kardec vai falar aqui: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, ou seja, nos casos em que não há o amor. E aí é claro que a gente também não vai ficar apontando, né? Se duas pessoas se separaram é porque nunca existiu amor de verdade. Não, existem. Quem somos nós, né? Para dizer até onde se deve ir, né? O que a gente planejou, até onde a gente deve resolver nossas questões do passado. De repente uma pessoa veio, precisou passar um tempo com alguém, às vezes teve filhos e tal, resolvida aquela questão, se divorcia, encontra uma outra pessoa e tem uma relação ainda melhor. Olha, eu gosto muito de um exemplo. A Fátima Bernardes aí com o Túlio, gente, eu já ouvi ela falando, seu encontro de almas, com certeza, né? Isso invalida o outro casamento dela? Não, mas olha só como é que a mulher não tá lá com aquele garotão, gente. Toda feliz, saltitante, curtindo os carnavais, enfim, né? Vou ler aqui. Ai, ai. O Mauro chegou no final. Mauro, comecei 8 horas, mas obrigada pela sua presença. A Rita dizendo que foi a primeira vez e adorou. Que bom, Rita. Fica aqui, ó, quase todo domingo. Às vezes eu não faço, mas o certo é domingo, 8 horas. A Tatiana também adorou, gratidão. A capa do livro do Divaldo, Nando, foi a que eu postei nos stories ontem. Depois eu te mando a foto no direct, porque ele tá ali do outro lado, senão eu vou ter que levantar e largar vocês aqui. Eu mando pra você a foto. É Sexo e Consciência o nome dele. Aí ele fala sobre de tudo. Prostituição, aborto, jovem e sexualidade. É muito interessante essa abordagem da energia sexual, que não se fala muito, né? Eu falo muito lá na Casa Espírita, que a gente deveria falar mais e não se fala, né? Eu tenho até outros livros aqui falando sobre isso, porque a Rosângela, que é a minha amiga lá, sempre que ela vê um livro assim, ela me dá, ela fala, lê aí, lê aí. E, enfim, né? Porque também, para se tocar nesses assuntos de relacionamento e sexualidade, é preciso haver todo um cuidado, né? Todo um equilíbrio para que não haja nenhuma distorção, para que não se desequilibre aí as mentes, enfim. A gente precisa ser bem cauteloso. É por isso também que muitas casas acabam não abordando esses temas. Mas a gente pode voltar outras vezes. Eu agradeço vocês demais aí pela participação, pela presença, por estarem aqui comigo. Obrigada, que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana aí muito abençoada, feliz, com boas notícias. Fiquem com Deus. Um beijo.